Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Simões, advogada especialista em Direito do Trabalho, sócia fundadora do SM, e hoje a gente vai falar sobre os direitos específicos dos funcionários da área da saúde. Você trabalha na área da saúde? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, radiologista? Continua nesse vídeo que você vai saber todos os seus direitos trabalhistas específicos. Roda a vinheta. Bom, gente, vamos começar então pelo principal direito e o que vocês mais pedem na Justiça do Trabalho, que são horas extras, tá bom? A gente sabe que profissionais da área da saúde geralmente têm uma carga horária muito extensa, fazem horas extras, trabalham em folgas, então a gente vai falar primeiramente da carga horária específica de cada um. Lembrando que a carga horária normal de um funcionário comum, CLT, pela Constituição Federal é de 8 horas diárias e 44 semanais. A gente vai ver que algumas categorias da área da saúde, como por exemplo médicos, dentistas, radiologistas, fisioterapeutas, têm outros tipos de carga horárias que são mais reduzidas. Mas antes da gente falar sobre carga horária, eu queria fazer uma diferenciação para vocês do que é banco de horas e o que é hora extra. Acredite se quiser, são a mesma coisa, gente. O único termo aí que é diferente é como que ela vai ser paga ou compensada. Quando você extrapola a sua jornada de trabalho, quando você excede a sua jornada de trabalho, você está fazendo horas extras, tá? Independente de você compensar esse horário, ou seja, um dia sair mais cedo, emendar um feriado, sair mais tarde, ou de você receber ela no seu holerite. Independente de qual é a situação de recebimento ou de compensação, ela é hora extra, tá? Então tem muita gente que confunde isso, fala, não, eu fazia banco de horas, não hora extra. Hora extra é convertida no banco de horas, ou ela pode ser paga também em holerite. Bom, vamos lá, gente. Primeira categoria, eu vou começar das categorias que tem menos horas semanais para as que têm mais horas semanais, tá? Porque existem profissionais da área da saúde que trabalham 44 horas semanais. Então vamos lá, 20 horas semanais, médico e dentista, a carga horária de médico e dentista, que é seletista, tá, gente? É de 20 horas semanais, tá? Quando o médico ele é PJ, essa carga horária é a mesma? O PJ se presume que ele é uma pessoa jurídica prestando serviço para outra pessoa jurídica. Se esse contrato for fraudulento, ou seja, ele está trabalhando como CLT, porém a carga horária dele é maior de 20 horas semanais, a gente pode entrar com ação, pedir o vínculo de emprego, anular esse contrato de PJ e aí ele vai receber horas extras além da 20ª semanal, tá bom, gente? Então, médico e dentista, 20 horas semanais. Daí a gente entra em uma outra categoria que são os radiologistas. Justamente por os radiologistas trabalharem com radiações e materiais radioativos, eles têm uma carga horária também menor, tá? Que é de 24 horas semanais. Então, radiologistas, o máximo que pode trabalhar até não receber horas extras é de 24 horas semanais. Fisioterapeutas e enfermeiros, esses daí, o limite de jornada de trabalho deles é de 30 horas semanais, tá bom, gente? Então a gente já começou a subir um pouquinho mais a quantidade de horas semanais que esses tipos de funcionários fazem no trabalho normal quando eles são CLT. Lembrando que eu estou falando de funcionários CLT, esses que têm contrato de pessoa jurídica, que é PJ, podem pedir o vínculo de emprego e aí também serem enquadrados nesse limite de horas semanais. Técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem têm uma carga horária um pouquinho maior, de 40 horas semanais, tá bom, gente? Então a gente foi fazendo uma progressão. Médicos e dentistas, 20 horas semanais.
Radiologistas, 24 horas semanais. Fisioterapeutas e enfermeiros, 30 horas semanais. Técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, 40 horas semanais. Aline, e quem são os outros trabalhadores da área da saúde? A recepcionista do hospital, a recepcionista de laboratório, farmacêuticos, todos esses são enquadrados como funcionários que trabalham na área da saúde. Quem trabalha em clínica também. Esses funcionários, eles têm direito à quantidade de horas que está prevista na Constituição Federal. Tá? Então, eles têm que cumprir as 44 horas semanais. Como que geralmente esses funcionários, eles cumprem essas cargas horárias? Geralmente, o que a gente vê de funcionários empregados da área da saúde, que não trabalham em clínicas ou, por exemplo, farmácias mesmo, drogarias, é que eles trabalham 12 horas por 36 de descanso, ou eles podem trabalhar em plantões de 12 horas, não necessariamente com 36 de descanso. Então, por exemplo, um médico, que o limite dele é 20 horas semanais, ele pode fazer 2 plantões de 10 horas, o que a gente é muito difícil, porque geralmente médico trabalha muito mais. A gente vê médico, dentista, principalmente quem trabalha em hospital, em pronto-socorro, pronto atendimento, essas pessoas trabalham em plantões, às vezes, de 48 horas seguidas. Tá? 30 horas seguidas, 36 horas seguidas, até 48 horas seguidas. Para esses funcionários que trabalham em jornadas seguidas, então, médicos, radiologistas, fisioterapeutas, biomédicos, que trabalham estendendo essas 12 horas de trabalho, né, a mais, e que eles não respeitam, então fazem 24 horas direto, eles têm direito a receber um adicional que chama interjornadas, tá? Por quê? Entre uma jornada e outra de trabalho, você tem que ter 11 horas de descanso, tá? Então, a sua jornada de 12 horas você trabalhou e você teria que ter mais 11 horas de descanso, voltar para casa e depois retornar ao trabalho. Quando o funcionário ele faz essas 24 horas, ele tem direito às 24 horas de horas extras e mais essas 11 horas de descanso que ele não teve, tá, gente? Então dá muita hora extra mesmo. Tirando que os funcionários da área da saúde, eles têm direito às horas extras. Depende da convenção coletiva, mas geralmente é de 60% a 90% de hora extra. O que geralmente, em todas as outras categorias, ou na grande maioria das outras categorias de trabalho, o adicional de horas extras é de 50%. Então, a hora extra de um funcionário que, vamos dizer, trabalha em um supermercado, quando ele faz hora extra, ele ganha 50% a mais, a hora dele normal e 50%. Quando um enfermeiro faz hora extra, ele ganha a hora normal e mais 90%. Significa dizer que ele está ganhando quase o dobro da jornada de trabalho dele, tá? Então, quando vocês fazem hora extra, tem que tomar muito cuidado com isso. Justamente porque é uma quantidade muito grande e o que geralmente a gente vê em processos trabalhistas é essa redução da jornada de trabalho dele quando eles vêm nos controles de ponto. Então, muitas vezes os controles de ponto desses funcionários que trabalham em hospitais, clínicas, em laboratórios, quando eles passam os horários ali para ver o controle de ponto, ele está com menos horas extras, justamente porque o valor das horas deles são muito maiores do que de um funcionário comum. Gente, sabe um direito de hora extra que geralmente o pessoal da área da saúde tem e ninguém sabe? Eu te conto. Você já ouviu falar em escala ininterrupta de revezamento? Gente, escala ininterrupta de revezamento é quando o funcionário, em menos de 3 meses, ele muda os turnos de trabalho
Quem que é da área da saúde que não muda turno de trabalho direto? Um dia trabalha de dia, um dia trabalha à noite, num dia trabalha intermediário. Esses funcionários, eles não têm rotina de trabalho. Por quê? Porque eles não conseguem, se eu estudo só à noite, eu não consigo, porque um dia eu tô trabalhando de dia, outro dia eu tô trabalhando à noite, um dia eu tô trabalhando de tarde. Essa jornada em revezamentos de turnos, ela dá direito ao funcionário receber horas extras além da sexta hora diária, não mais além da oitava, é da sexta. Ou seja, quem trabalha 12 horas por dia e trabalha em escala ininterrupta de revezamento, se for reconhecida essa escala realmente, que ele trabalha de dia, de noite, intermediário, dia, noite, e muda com frequência em menos de 3 meses, ele tem direito a receber 6 horas extras todos os dias de trabalho. Por quê? Ele já não está mais trabalhando na escala de 12 por 36. Porque quando ele reveza turno, ele está trabalhando numa jornada ininterrupta de revezamento. Então vem cá, você que é enfermeiro, você que é auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, quantas vezes você muda a sua escala de trabalho? Você que trabalha em farmácia, que é farmacêutico, quantas vezes você muda a sua escala de turno de trabalho num mês? Se ela for mudada com frequência num período de 3 meses, você tem direito a receber horas extras além da sexta diária. Não é mais além da oitava. Descaracteriza a sua jornada 12 por 36 e você tem direito a receber além da sexta. Então pega essa informação para você utilizar, contar para todos os seus amigos e entrar em contato com a gente aqui. Adicional de insalubridade para farmacêutico. Farmacêutico geralmente não recebe nada, tá, gente? Nem 10%, nem zero, assim, bem grande, um zerão. Só que quando você é auxiliar de farmácia, farmacêutico e faz aplicação ou faz testes, você tem direito ao adicional de insalubridade em grau médio, tá? Então, quando você faz injetáveis, quando você aplica injetáveis, ou então, por exemplo, na época do Covid, que tinha muito teste de Covid sendo feito, e é uma doença infecto-contagiosa, esses funcionários têm direito ao adicional de 20% de insalubridade, o que é bastante reconhecido na Justiça do Trabalho, principalmente nessa categoria. Então, um diferencial aí de farmacêuticos é que esses farmacêuticos que fazem a aplicação têm o direito à insalubridade em grau médio. Agora a gente vai falar do adicional de periculosidade, tá, gente? Lembrando que periculosidade 30% do salário base. O adicional de insalubridade, ele é calculado com base no salário mínimo, tá? E o adicional de periculosidade, ele é calculado com base no salário base. O que acontece? Geralmente, profissionais da área da saúde têm um salário base muito mais alto do que o salário mínimo. Glória a Deus, porque pelo menos alguma coisa vocês têm que ter de vantagem, né? Esses funcionários, quando eles trabalham em hospitais, esses hospitais, eles têm geradores de energia. Isso todo mundo já sabe, né? Justamente para acabou a energia, as máquinas têm que funcionar, os remédios têm que ser resfriados e etc. A cirurgia tem que continuar, não pode acabar por conta de falta de energia. Esses geradores são abastecidos com tanques de óleo diesel. Esses tanques, se eles estiverem fora da quantidade mínima de litros de óleo diesel, se eles estiverem fora das normas regulamentadoras de segurança do trabalho, o funcionário que trabalha no hospital, no 10º andar, no 17º, no 15º, se trabalhar na mesma projeção desses tanques que estão fora da regulamentação, tem direito ao adicional de 30% a mais no seu salário. Tem funcionários que o hospital paga 40% do adicional de insalubridade. E aí vira e fala assim, não pode acumular insalubridade com periculosidade, vocês não podem receber os dois ao mesmo tempo. Isso é verdade. Só que o que não te contaram é que se seu adicional de insalubridade for menor do que o da periculosidade, você vai ter direito às diferenças. Então, por exemplo, eu recebia o adicional de insalubridade
de R$700. E agora, eu fazendo jus ao meu adicional de periculosidade, eu vou fazer jus a receber R$1.000. De 700 que eu recebia para R$1.000, a diferença são R$300, tá, gente? Então, se você tem direito à periculosidade e à insalubridade, o funcionário pode optar pelo que ele recebe mais financeiramente. Então, quando a gente entra com a ação trabalhista, a gente pede a diferença do adicional de insalubridade para o adicional de periculosidade. É muito interessante e muitos funcionários da área da saúde não sabiam dessa informação. Me conta aqui embaixo se você sabia disso. E a gente também tem a categoria dos radiologistas. Os radiologistas têm sim que receber o adicional de 40%, que é por essas radiações ionizantes. No entanto, eles também têm direito a receber a periculosidade, tá? Então, se você é técnico de radiologia, você tem direito a receber periculosidade. Lembrando que tem laboratórios e hospitais que ultimamente estão colocando biomédicos para fazer essa função. Ou seja, eles não contratam radiologista porque o radiologista trabalha menos tempo pela lei e eles colocam biomédicos para atuar como radiologistas. Ou seja, e não querem pagar o adicional correto de periculosidade. Então a gente entra com a ação e a gente pede a diferença do adicional de periculosidade. Porque biomédicos que também trabalham em tomografia, em raio-x, têm direito ao adicional de periculosidade que o radiologista também tem pela própria lei. Gente, por hoje eu já contei muito segredo sobre a área da saúde e determinadas categorias. Eu quero que vocês mandem muitas mensagens, respondam aqui os comentários, tudo que eu perguntei no decorrer do vídeo. Você é da área da saúde, você está no escritório certo. Seus direitos foram feridos? Entre em contato com a gente. O nosso Instagram é o Simões Macedo ADV. O nosso número de telefone, o nosso site, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? E se vocês querem ser bem assessorados por um escritório que é especialista no seu ramo, que é muito importante, como você já viu, não esqueça de entrar em contato com a gente e dar o seu joinha aqui para que a gente faça mais conteúdos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.